Olá, boa tarde, aqui é Danusa Aquino, eu sou psicoterapeuta e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o perdão. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas escuta quando você tiver tempo, quando você puder concentrar e ouvir o que eu quero te dizer, tá bom? O perdão, hoje eu vou falar sobre o perdão. O que é o ato de perdoar? O ato de perdoar é a gente retirar, remover do nosso organismo a mágoa, o ressentimento e a raiva. E como que a gente faz isso, né? Que a gente se livra ou retira isso do nosso organismo? A gente tem que aprender a perdoar, aprender a desfazer, transformar essa mágoa, esse ressentimento e essa raiva em sentimentos positivos, em amor, em compaixão, em serenidade e voltar ao equilíbrio do nosso corpo, ao equilíbrio do nosso emocional, da nossa mente, do nosso espiritual. Porque, veja bem, quando você aprende a perdoar, você não está fazendo isso pela outra pessoa necessariamente, ou somente pela outra pessoa. Você está fazendo principalmente, em primeiro lugar, para você mesmo. Porque se a gente não se liberta da raiva, do ressentimento, da mágoa, a gente fica com aquilo dentro do nosso organismo, o nosso organismo vai viciar em energias negativas, em hormônios que são do estresse, e isso vai virar uma rotina e a gente pode ficar até doente. Então, quando fala assim, eu tenho que perdoar, não é para o outro necessariamente, às vezes também, mas é em primeiro lugar para nós mesmos, para nossa saúde e equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Então, a gente tem que perdoar. A gente fala perdoar, perdoar o quê, né? É alguma coisa que causou dor, que causou um sofrimento para nós e geralmente está ligado a uma conexão com alguém, é uma coisa relacional, ou é a nossa relação conosco mesmos, porque a gente também magoa a gente mesmo, tem ressentimento de coisas que a gente faz, ou raiva de coisas que a gente faz. Quando às vezes é uma pessoa da nossa família que a gente ama, também tem esse ressentimento, essa mágoa, essa raiva com alguém que a gente ama, que sabe que tá ali no nosso dia a dia e que fez alguma coisa que nos trouxe dor, que nos trouxe sofrimento. Às vezes é um completo estranho que fez uma coisa na rua e a gente ficou com aquilo, trouxe aquela mágoa, ficou guardando aquilo. E a última, que é muito importante também, é o desconhecido, que normalmente a gente projeta como sendo Deus, né? Acontece uma coisa, um desastre no mundo, ou uma coisa muito ruim que a gente não tem explicação, não tem necessariamente alguém para apontar uma culpa ou apontar o dedo, né? A gente põe a culpa em Deus. Por que isso aconteceu? É Deus que fez isso comigo, e a gente se põe na posição de vítima e a gente fica magoado, fica ressentido, fica com raiva de Deus. Então a gente tem que aprender a perdoar nesses 4 sentidos. Primeiro, perdoar nós mesmos. Quando a gente faz uma coisa que nos magoa, que nos traz ressentimento, que nos traz raiva, porque todos nós fazemos coisas que trazem isso para a nossa vida, a gente tem que aprender a se perdoar, a gente tem que aprender a libertar isso da gente, porque nós não somos perfeitos, nós vamos cometer erros e o mais importante é reconhecer esse erro, reconhecer que você, né, que eu no caso, fiz algo que não foi legal, que trouxe uma desarmonia para o mundo e eu preciso perdoar a mim mesmo por ter trazido isso. Se eu fiz isso contra alguém ou contra alguma coisa, eu vou pedir desculpa para essa pessoa, eu vou tentar o meu melhor para consertar a situação ou melhorar a situação, mas eu preciso me perdoar, porque eu não sou perfeito. Eu sou, sim, filho de Deus maravilhoso, se você acredita em Deus, sou divino, sou uma pessoa muito capaz, mas eu não sou perfeito, então vai ter momentos que eu vou cometer erros e eu preciso me perdoar, porque carregar essa raiva, essa mágoa, só vai fazer mal. Com o outro, que é a pessoa que a gente vai conviver, que nos ama ou que a gente ama, nossa família, nossos irmãos e pessoas que são conhecidos, amigos, a mesma coisa. Não adianta a gente falar assim, essa pessoa me magoou, essa pessoa me chateou, vou cortar ela da minha vida. Às vezes, você vai
vai fazer isso temporariamente, ou vai dar um tempo, ou vai deixar de ter o mesmo relacionamento mais íntimo com aquela pessoa, mas no fundo, você tem que começar a praticar o perdão, praticar de forma concreta, para que você não traga essa energia, esse hormônio do estresse, essa coisa negativa, e leve isso com você por muito tempo, e isso vire um vício, vire o seu caráter, e você cria uma doença por causa disso. Então, com os nossos familiares, a gente tem que aprender a perdoar o que nos causou uma dor. O outro também não é perfeito, o outro tem a possibilidade de nos magoar em alguns momentos, de fazer coisas que não são agradáveis, ou que vão deixar a gente muito triste, ou às vezes são coisas que enfurecem a gente mesmo, que deixam a gente muito bravo, e a gente não consegue perdoar. Então, a gente tem que fazer o esforço de falar com aquela pessoa o que a gente está sentindo, por que aquilo magoou a gente, por que aquilo causou uma dor, e ver o lado do outro, escutar o porquê que foi feito daquela forma, o que foi que a pessoa fez, e dizer para aquela pessoa, olha, vamos fazer o seguinte, vamos solucionar dessa forma, vamos chegar num certo acordo, e aos poucos você vai pedindo, né, aos seus guias, a Deus ou quem quer que seja que você acredita, para te dar força, para te dar essa paz, essa serenidade no coração, para você conseguir ver aquela pessoa com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma compaixão que antes você via. Você pode mudar a sua atitude, né? Porque às vezes, se é uma coisa muito grave, você não vai necessariamente conviver com aquela pessoa da mesma forma que você convivia antes, mas você precisa, pelo menos, dar um voto de confiança, dar uma segunda chance, ou trazer essa pessoa para uma consciência maior. Às vezes, com uma conversa, essa pessoa vai entender o porquê que aquilo te magoou, porquê que aquilo te chateou, e ela vai mudar a atitude dela. E isso fica resolvido entre vocês, principalmente quando são pessoas próximas que a gente ama. É muito comum que isso se resolva ao longo do tempo, porque o amor é muito forte, né? A base daquela relação é muito forte para ser quebrada. Então, a gente tende a perdoar e a ter um pouco mais de compreensão com aquelas pessoas que a gente sabe que vão ficar na nossa vida, e a gente tem que fazer um esforço maior. Como o estranho, às vezes é mais difícil, porque o estranho a gente simplesmente tem a tendência a cortar da nossa vida. Falar, essa pessoa me magoou, essa pessoa me chateou, fez isso, fez aquilo, não vou mais conversar com essa pessoa, não vou ser amigo dela mais, ou o que quer que seja. Então, com o estranho é um pouco mais difícil. Eu aconselho todo mundo a fazer o seguinte: independente de quem seja, o perdão, como eu já falei várias vezes, é para você mesmo, em primeiro lugar, para que você tenha saúde, para que você tenha harmonia. Então, independe se é uma pessoa que você ama, que está na sua vida, que é um pai, uma mãe, um irmão, ou se é um estranho. De novo, se você pensa que essa pessoa fez alguma coisa propositalmente, ela está mais inconsciente do que você. Então você tem, como o líder naquele momento, que está mais consciente, a obrigação de ajudar aquela pessoa. Não é obrigação assim, não é um dever, é obrigação consciência, né, gente? Quando a gente está mais consciente, a gente já dá aquilo que a gente já tem, que a gente já conheceu, que a gente sabe que é bom, como uma oferta para o outro. Então a gente oferece àquela pessoa uma consciência maior, um ensinamento naquele momento que vai ajudar ela a refletir que o que ela fez não foi legal, o que ela fez não foi interessante, não foi agradável, e que isso pode estar machucando outras pessoas. E aí você liberta a sua raiva, o seu ressentimento e essa mágoa daquela pessoa por ela ter feito aquilo. E o outro, que é a raiva contra Deus, né, entre aspas, porque a gente tem muita raiva porque a gente não sabe exatamente em quem pôr a culpa, né? Muitas vezes a gente fala, por que isso aconteceu comigo? Isso é uma coisa terrível.
como a morte de um filho, ou a morte de um irmão, ou um desastre que queimou sua casa, ou você perdeu dinheiro, enfim, tem uma série de catástrofes ou coisas difíceis de lidar com elas que trazem muita dor, muito sofrimento, que a tendência quando a gente não tem alguém para culpar é a gente falar que a culpa é de Deus. Então a gente tem que aprender a perdoar até isso, né? Perdoar até a ideia de que isso vem de Deus, não tem nada a ver. Deus é perfeito, como muitos acreditam em Deus, não tem nenhum problema. O que a gente passa de dores e de sofrimentos são parte da nossa evolução, são parte daquilo que a gente precisa passar ou aprender para que o nosso ser em especial, a nossa pessoa, possa crescer, ter um pouco mais de consciência, vamos chamar assim, consciência, e poder evoluir. Então, o ponto todo dessa conversa sobre o perdão é a gente se libertar dessa raiva, da mágoa e do ressentimento. Para quê? Para a gente ter harmonia e ter equilíbrio. Independente da causa, do que foi que aconteceu, que fez com que a gente tivesse sofrimento e dor na nossa vida, a gente precisa passar pela transformação, vivenciar o perdão. Então, exemplos bem práticos que eu quero dar agora são assim: faz uma lista, né, de tudo que trouxe dor para você. O que está relacionado com você mesmo, que foram coisas que você fez, que você ficou bem chateada com você mesmo. O que está relacionado com o outro, que são membros da sua família, são pessoas que você ama, que te amam. O que está relacionado com o mundo lá fora, com pessoas estranhas, com às vezes um governante que você nunca conheceu, ou alguém que fez uma coisa, cometeu alguma injustiça e você não está satisfeito com isso porque trouxe muita dor pessoal para você. E o que você ainda projeta de raiva no universo, em Deus, né? no desconhecido, porque você não entende e não quer aceitar que isso aconteceu. Então, faz essa lista, tá? Das 4. E aí você começa pelaquilo que é mais simples, que é mais fácil para você, né? Por exemplo, eu posso me perdoar porque eu xinguei o meu marido outro dia, briguei com ele, fiquei nervosa. Isso é fácil, eu posso me perdoar mais facilmente. Então, se for uma coisa mais difícil, mais complicada, um assunto mais grave, eu vou precisar de mais ajuda. Então, eu vou ter que fazer uma meditação, vou ter que pedir a Deus ajuda, vou ter que pedir, né, quem quer que seja. E aí vou voltar para mim mesma e vou trazer essa energia de serenidade, de paz, de perdão, usando essa palavra, eu me perdoo, né? Eu me perdoo, fazendo afirmações. Mesma coisa com os nossos parceiros ou com familiares ou pessoas que a gente ama. Faz uma lista daquilo que ainda tá te magoando, ainda tá te trazendo raiva, etc. E começa por onde está mais fácil, por onde você vai conseguir perdoar mais facilmente. Aí você fala, eu perdoo essa pessoa. Se precisar, escreve uma carta ou manda uma mensagem ou senta pessoalmente, conversa com essa pessoa, como eu já falei, e fala essas palavras. Eu te perdoo por isso, isso e isso. Eu te liberto da mágoa, da raiva, etc. Mesma coisa com estranho, você pode fazer isso na sua cabeça como um exercício, ou você pode fazer escrevendo uma carta, independente de qual a forma que você usar, porque talvez você não tenha acesso direto a essa pessoa. Fala, eu perdoo você, fulano de tal, ou quem quer que seja, por essa mágoa, essa dor, essa raiva que você me causou, né? E passa a sentir isso dentro do seu coração. Fale, expresse, demonstre e
faça de tudo para você sentir isso dentro do seu coração. E a mesma coisa com Deus. Você não é vítima, você tá aqui para aprender, você tá aqui para crescer, para evoluir, né? Então, se acontecer uma coisa inexplicável, dolorosa, desastrosa, terrível e realmente trouxe uma dor, sinta essa dor, porque é uma dor real, você tem o direito de sentir, sem, expresse isso, mas também perdoe essa situação, perdoe a causa, entre aspas, e a culpa dessa situação ter acontecido com você e traga de volta para você a serenidade, a paz dentro do seu coração. Fique ali o tanto de tempo